Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos reunidos em Seu nome. Senhor, nessa noite o Senhor tem um propósito especial para a nossa vida. Nessa noite, Senhor, o Senhor tem um propósito especial para cada filho e filha Seu que está assistindo a esse programa. Toma todos nas Suas mãos, Senhor, porque nós não sabemos aonde a mensagem pode alcançar, mas é o Senhor quem guia os corações e as mentes e as mãos, os braços, as pernas, para se dirigirem até a Sua presença. Por isso aqui estamos, Senhor. Toma conta da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você para nós abrirmos a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Ontem, no último programa, nós estudamos o capítulo 25, e agora, hoje, nesse programa, nós vamos estudar o capítulo 24, verso 3 em diante. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Para um pouquinho aqui. E aí, qualquer um de nós, ou quem sabe você, ou alguém pode dizer para você: mas isso aí sempre existiu. Sempre existiu guerra, rumor de guerra, sempre existiu fome, sempre existiu terremoto, sempre existiu peste, sempre existiu esse tipo de coisa. E Jesus disse mais, verso 8: porém, tudo isto é o princípio das dores. Em Mateus 24, o Senhor Jesus conversa com seus discípulos. Eles perguntam para ele os sinais da vinda dele, e nesse capítulo ele dá alguns dos sinais da sua vinda. Em outros lugares da Bíblia ele vai dando outros sinais, e nós vamos ver outros lugares também. Mas nesse capítulo ele dá alguns dos sinais principais da sua vinda. E ele começa dizendo assim: vede que ninguém vos engane. E a primeira mensagem de Jesus é o seguinte: cuidado, porque pessoas vão tentar enganar você. Elas vão tentar enganar, em todos os sentidos. E depois ele termina dizendo assim: porém, isto é só o princípio das dores. Tem alguma dor que principia e depois ela aumenta, ela vai aumentando conforme o tempo passa? Qual? A dor do parto. E a Bíblia em diversos lugares compara a terra na época da vinda de Jesus como tendo dores de parto. Dores de parto. Em muitos lugares a palavra de Deus diz assim: a terra com dores de parto quando Jesus estiver para vir, porque está para nascer um novo mundo, ou o mundo de glória, o reino de glória de Deus, que um dia existiu antes do pecado e voltará a existir, e Deus vai trazer de novo esse reino de glória. Como que acontecem as dores de parto? Como é que elas acontecem? Elas acontecem assim: começam bem espaçadas, e depois ela começa a aumentar a frequência, né? Não só aumenta a frequência, mas aumenta também o quê? A intensidade. Você sabe qual é a frequência das contrações? Sabe qual é? Como é que é? 10 minutos?
2 a cada 10 minutos, e depois aumenta? Vai aumentando, mais, e a frequência maior ainda. As dores de parto têm uma frequência. Jesus disse que isso aí seriam os sinais do fim. Que sinais são esses? Ele falou aí, segundo nós lemos, sinais. A gente pode dividir em tópicos todos esses sinais que ele deu e colocar como sinais no mundo religioso, no mundo político e no mundo natural. Quais seriam os sinais do mundo religioso aos quais o Senhor Jesus se referiu? Bom, ele disse ali: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Em outro lugar, o Senhor Jesus diz assim: porque muitos dirão em meu nome, pregarão, ensinarão e farão milagres, e vão dizer assim, Senhor, Senhor. Ele diz, naquele dia, quando eu voltar, eu vou separar do meu lado direito os salvos, e do meu lado esquerdo os perdidos. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, não fizemos milagres, não expelimos demônios. E ele diz assim, e eu lhes direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ué, você viu o que eles fazem? Eles fazem milagre, curas, eles expelem demônios, eles pregam o evangelho em nome de Deus. Senhor, porventura não fizemos em teu nome, não expelimos demônios, não fizemos milagres e curas e tudo mais, e não pregamos o evangelho em teu nome. E ele diz assim, e eu lhes direi, apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. Vocês se apartem de mim, porque vocês praticaram o pecado. Ué, curar doenças é pecado? Expelir demônios é pecado? Pregar em nome de Jesus é pecado? Então eles estavam praticando o pecado? Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso tudo não é pecado? Depende. Dar um pedaço de bolo para uma criança é pecado? É ou não? Sim ou não? Não, não é, mas pode ser. Se você usar um pedaço de bolo para atrair uma criança para o seu carro e sequestrá-la, aí foi pecado. Aí é praticar o mal, a iniquidade. É ou não é? Se você usar sorvete, doce, se você usar um brinquedo, uma bola, para atrair uma criança, sequestrá-la, abusar dela sexualmente, aí é pecado. Aí é pecado. Por isso, curar, expelir demônios e pregar o evangelho em nome de Jesus pode ser pecado, se essas pessoas que pregam atraírem as pessoas para o erro, ao invés de atraí-las para a verdade. Por isso Jesus está dizendo assim, muitos em meu nome, muitos dirão, Senhor, em teu nome fizemos isso, isso, isso. Vocês praticaram a iniquidade, foi pecado. E ele vai mais além nesse verso, ele diz assim, haverá muitos que dirão, eu sou o Cristo. Você já ouviu falar de alguém que disse que é o Cristo? Alguém que atraiu um monte de gente, ou que atrai um monte de gente? A gente ouve falar, não é? Aí está escrito, eu acredito no Jim Jones. Eu separei alguns deles, um dos mais proeminentes. Esse é Jim Jones. Jim Jones, ele levou mais de 900 pessoas a tomarem cianureto e morreram convencidas de que Jones era o Messias na Guiana em 1978. Mais de 900 pessoas que acreditaram nele, que aceitaram a pregação dele e que acreditaram que ele era o Messias e que fizeram isso, tomaram o cianureto para ir para a vida eterna. Essas pessoas morreram sinceramente, mas Jesus antes tinha dito assim, cuidado para que ninguém vos engane. Como que eu posso saber se eu estou sendo enganado ou eu não estou sendo enganado? Deixa de ouvir explicação de homem e vai estudar a Bíblia, vai estudar a palavra. Deixa de ouvir palavras de homens. Se alguém vem estudar a Bíblia com você e ela precisa de um outro livro para estudar, para explicar a Bíblia, que não a Bíblia, ou se ela precisa de uma outra Bíblia, diferente da Bíblia que todos têm, é porque essa não é a Bíblia, não é a verdade. Você pega a Bíblia que todos têm, quer seja a Bíblia católica, a Bíblia evangélica que todos têm, e você vai estudar a Bíblia. Estuda a Bíblia e se guia pela Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Estuda a Bíblia. Cuidado para que ninguém engane você, é o que o Senhor Jesus disse.
E teve mais, a cena foi terrível. Olha só que coisa trágica. Mais de 900 pessoas, um pouco menos de 1000 pessoas que tomaram cianureto. Esse é Charles Manson. Esse foi um outro. Esse dizia, além de dizer que ele era a reencarnação de Jesus, ele dizia também que ele iria iniciar um Armagedon, uma grande guerra mundial. Esse Charles Manson foi um dos que dizia que era o Messias. Esse aí você conhece? Sun Myung Moon, conhecido aí por todos os lados como o Reverendo Moon. O Reverendo Moon, ele dizia que era Deus, foi nascido na Coreia do Norte, diz ser Deus, esse é o problema dele. Esse é o David Koresh, outro conhecido também. David Koresh, ele dizia, eu sou o Messias pecador. Ele pecava, era um pecador, assumia que era pecador, dizia, eu sou o Messias pecador. Jesus veio para viver uma vida sem pecado, e dizia, eu sou o sucessor de Jesus. E esse aí em 19 de abril de 99, ali está 199, mas é de 1999, em Waco, no Texas, cerca de 90 pessoas morreram queimadas. E aí está, hoje tem mais de 1.200 pessoas afirmando serem Jesus no mundo. Hoje tem mais de 1.200 malucos dizendo, afirmando serem Jesus. Contudo, o Senhor Jesus disse que o inimigo, Satanás, o diabo, ele tem poder para fazer descer fogo do céu. E ele também vai, nos últimos tempos, imitar a volta de Jesus. Com os seus anjos, 1/3 dos anjos que foram expulsos do céu, ele vai imitar a volta de Jesus. E ao imitar a volta de Jesus, ele vai falar para as pessoas que ele mudou certas partes da Bíblia, da palavra de Deus. E ele vai atrair pessoas. E o Senhor Jesus diz, cuidado para que ninguém vos engane. E como que eu posso não ser enganado e saber que aquele ali é Satanás ou que aquele é o Senhor Jesus? Estudando a Bíblia, porque a Bíblia me ensina corretamente como eu posso saber se é Satanás voltando, imitando a volta de Jesus ou não. Jesus disse, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, sem afeição nenhuma, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, segundo Timóteo 3, de 1-4. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Você consegue ver alguma dessas coisas acontecendo nos dias de hoje? Ou você consegue ver tudo isso? Você consegue ver alunos que desrespeitam seus professores? E você não pode dizer que isso foi sempre assim, porque antigamente era o professor que tinha o domínio sobre a sala de aula. Hoje os professores estão dizendo, eu quero ser tudo na vida, menos professor, eu não quero ser. Porque os pais não educam os filhos e eles não permitem que o professor fale nada. E quando os pais não tomam providências, os próprios alunos tomam. E alunos estão assassinando os seus professores, estão depredando o carro de professores, estão dando surra em professor. Está uma coisa terrível. Filhos que não respeitam aos pais. E quando a gente pensa no Brasil e no mundo, a gente vê gente mais amante dos prazeres do que amante de Deus. Pessoas caluniadoras, um fala mal do outro, pessoas fofoqueiras. Nós vemos pessoas blasfemadoras, que dizem que Deus não existe. Bom, tudo isso aqui tem se cumprido nos dias de hoje. Homens cruéis. Hoje a criança, as pessoas dizem, onde está a inocência da criança? As crianças amadurecem mais cedo. Nossa, as crianças de hoje estão tão espertas, elas fazem perguntas que as outras não fazem. Nós colocamos as nossas crianças diante da televisão, diante de Hollywood, diante das emissoras de TV, das novelas, das cenas do carnaval, de cenas de propagandas, comerciais de televisão que insinuam sexo, e as crianças perdem a inocência muito, muito cedo ou muito antes. Sexo para menores, e as revistas ou os jornais vão registrando que hoje em dia as crianças começam mais cedo fazendo sexo, e ao invés das meninas brincarem de boneca, elas estão brincando com um bebê de verdade, que são filhos delas mesmas.
Uma pesquisa foi feita no site da revista Christianity Today, associado com essa Regent University. Nessa pesquisa, 10 mil pastores responderam às perguntas. Quais eram as perguntas? As perguntas eram: você aceita o nascimento virginal de Jesus? 47% daqueles pastores disseram não. Pergunta próxima: você crê na existência do mal? 45% daqueles pastores disseram não, não acredito que exista o mal. A outra pergunta era: você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus inspirada? 85% disseram que não acreditam que a Bíblia é a palavra. A maioria deles acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus, não que ela é a palavra de Deus. Agora, se a Bíblia contém a palavra de Deus, e tem coisa aqui que é Deus que colocou, e tem coisa que não foi Deus, quem é digno de dizer o que foi Deus e o que não foi Deus que colocou? E a própria Bíblia diz: porque toda a Escritura é divinamente inspirada, segundo Timóteo 3,16. O Senhor Jesus, o Senhor Deus nos declara isso. Existe uma verdade absoluta? Foi perguntado a esses pastores. 47% deles respondeu não. Jesus ressuscitou literalmente? E a resposta de 33% deles foi que não. O segundo tipo de sinais no mundo político. O Senhor Jesus disse assim, ali em Mateus 24, que nós lemos no começo: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Você tem ouvido falar de guerra por aí, pelo mundo? Apesar de que nós somos tão egocêntricos, né, que nós olhamos para nós mesmos. E quando o problema está acontecendo bem pertinho da gente, aí a gente se preocupa. E quando não acontece, quando é lá longe, a gente não se preocupa muito. E quando dá um terremoto tremendo, a gente diz assim: mas qual foi a magnitude dele? Foi escala 7. Esse foi bem mais fraco do que o último. Mas quando dá pertinho, que daí o tremor é sentido em São Paulo, aí a gente fica: uau, está chegando muito perto, ali no Chile, não é verdade? A gente só se preocupa com a gente mesmo, só nos preocupamos com nós mesmos. Mas aí está o mundo em guerra. Você quer saber? Mais de 203 milhões de mortes em guerras somente no século XX, foi o tanto de mortes que aconteceram. Hoje existem mais de 40 guerras acontecendo no mundo. Você tem noção disso? Mais de 40. E qual é o potencial de destruição desses países? Existe hoje no mundo 8 países que têm armas nucleares com potencial para destruir a raça humana 50 vezes em menos de uma hora. Esse é o potencial atômico, nuclear, que está aí no mundo, nas mãos de 8 países do mundo. E esses são os sinais no mundo político: nação contra nação, reino contra reino. É o que o Senhor Jesus falou. Uma agitação mundial. 11 de setembro trouxe um tipo de guerra diferente. A guerra invisível. A guerra contra o terrorismo. E agora as pessoas já não sabem mais quem é o exército inimigo e quem não é. E os países ficaram em polvorosa. Depois do 11 de setembro, para você viajar para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para alguns países da Europa, e para você viajar lá dentro, você tem que passar por uma revista como que se fosse entrar num presídio. Você tem que passar por revista, passar dentro de máquina, você tem que tirar o sapato, tem que tirar casaco, você tem que tirar o seu cinto. É terrível. E as viagens ficaram muito mais demoradas. Você tem que sair com muito maior tempo de antecedência para enfrentar filas enormes, porque os países perderam a sua paz, a sua confiança. Eles não confiam mais em ninguém. E o 11 de setembro foi que causou isso aí. Terceiro tipo de sinal: sinais na natureza. Sinais na natureza estão aí, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. A fome ao redor do mundo é lamentável. Mas será que ela é grande mesmo? Porque a gente olha ao redor aqui no Brasil, parece que não tem muita fome, né? Será que tem gente passando fome no nosso país? Será que tem? Será que tem mais gente comendo, muito mais gente passando fome? Como é que será? As pesquisas dizem o seguinte: que 4 em 5 crianças que nascem no mundo hoje não terão alimento suficiente dentro dos seus lares. De cada 5, 4 delas não vão ter o alimento suficiente dentro de suas casas. E os terremotos? Terremoto por todos os lugares, né? As pessoas dizem: mas terremoto sempre aconteceu. Olha para essas imagens.
os últimos séculos, vamos ver do século 3 até o 8. Olha o tanto de terremotos que aconteceram do século 3 até o 8. Com exceção do século 4, que foram 2, o resto tudo 1. Jesus tinha dito que os acontecimentos do final dos tempos teriam lugar como dores de parto. Como é que são as dores de parto mesmo? Elas vão aumentando. Mas espera aí, pastor, olha aí, do século 3 até o 8 e não aumentou nada? Bom, mas vamos ver o seguinte, do século 9 até o 17 aumentou? Também não, ficou ali entre 1 e 2. Acontece que no século 18 já foram 3. Uau, nunca tinha acontecido 3 num século. Depois do século 19 foram 4. Uau, século 19, 4. E no século 20, 361. Esse foi o aumento dos terremotos. Tsunamis. Há uns anos atrás eu nem sabia, nunca tinha ouvido a palavra tsunami na minha vida. Você já tinha ouvido? A não ser quando a gente ficou sabendo daquele primeiro tsunami, que na verdade não foi o primeiro, mas os tsunamis estão aí. Agora dá um terremoto e a palavra já é comum, diz assim: o terremoto também causou um tsunami, uma invasão do mar. Ondas de calor. Cada vez o verão está sendo mais quente, e a temperatura está subindo, e a gente não suporta mais o calor, e o ser humano usando energia elétrica, e a água no mundo acabando, ondas de calor terríveis. Eu quero apresentar alguns dados para você. Esse é o Al Gore. O Al Gore, depois de concorrer e perder a concorrência à presidência da República dos Estados Unidos, se dedicou a escrever um trabalho, um livro e uma palestra filmada sobre o aquecimento global. E ele ganhou um prêmio Nobel da Paz por conta disso aí. Alguns cientistas, ou muitos deles, dizem que ele é um pessimista, ou seja, ele pega só os dados mais alarmantes para falar. Alguns dizem isso. E eu vou mostrar para vocês por que eles dizem, qual é a diferença dos dados do Al Gore para os dados considerados os dados oficiais. Quero deixar você bem ciente disso. Mas o Al Gore, ele, no trabalho dele, diz que a Groenlândia foi medida entre 1992 e 2005. E ele afirma que a Groenlândia está derretendo. Ela está derretendo. E ele diz assim, que se isso acontecer, vai ser uma catástrofe, porque os oceanos aumentariam entre 5,5 a 6 metros, o volume de água. A Groenlândia é gelo, derrete todo o gelo da Groenlândia, a água aumenta 5 a 6 metros, o nível dos oceanos. E se isso acontecesse, o que aconteceria? A Flórida seria engolida em quase 30%. Em Pequim, mais de 20 milhões de pessoas teriam que ter as suas casas evacuadas. Em Calcutá e Bangladesh, 60 milhões de pessoas também teriam que abandonar as suas casas. Em Xangai e nas áreas ao redor, 40 milhões de pessoas iam ficar refugiadas. O Al Gore, ele diz o seguinte: olha para a situação do mundo. O trabalho dele é extenso, interessantíssimo. Se chama Uma Verdade Inconveniente. E ele diz assim: só existe uma saída para isso não acontecer. É a união dos seres humanos. Vamos todos nos unir, reduzir a emissão de gases tóxicos. Vamos preservar a natureza. Vamos nos unir para fazer isso aí. Essa é a solução que o Al Gore vê e é o que ele prega. Tem usado toda a mídia para essa grande pregação. E nós devemos sim nos esforçar para fazer tudo isso. Mas será que a solução está nisso? Na união de todos os seres humanos? Ele está avistando à frente uma catástrofe. Ele está dizendo, está aumentando o calor. O calor aumenta cada vez mais. O Al Gore é visto, como eu disse, por muitos como pessimista. Ele diz que o aumento dos oceanos seria de 6 metros, ou que a Terra seria aquecida em 6 graus, de agora em diante. Mas o IPC, que é o órgão regulamentador que tem os cientistas trabalhando, diz que seria só 60 centímetros e não 6 metros. E que seria 1 grau e não 6 graus. Diferença, não é? É muito diferente. Muito pessimista esse Al Gore, não é? Agora veja. Aí dizem as pesquisas agora, dizem os trabalhos científicos, o seguinte: o IPC reavaliou os cálculos e passou de 60 centímetros para 1,20 m. Ou seja, o aumento do cálculo do IPC agora teve uma mudança de 100%. Você não acha que é uma mudança muito grande? Ultimamente, 100% para um cálculo científico? Para quem está dizendo que o outro
é muito pessimista. Sabe por que eles mudaram o cálculo? É porque aquelas coisas que eles diziam que iam acontecer em muitos anos, 10, 20, 30 anos, começaram a acontecer muito mais rápido. O degelo começou a ficar muito mais rápido. Então eles tiveram que rever os cálculos deles para não passar muita vergonha. Agora vamos ver se isso é verdade que eu estou falando, se eu estou puxando a sardinha para a brasa do Al Gore. O IPC admite, como o Al Gore, que os seres humanos precisamos nos unir para mudar essa situação no mundo. E ele diz, o IPC diz assim: nós precisamos reduzir os gases, a emissão de gases em até 70%. Por quê? O IPC diz, para manter aquele cálculo que o IPC fez. Porque se não reduzir em 70%, vai acontecer o quê? Caso contrário, vai haver eles têm uma nova previsão. Caso contrário, a temperatura vai aumentar em 4 graus. Já não é 1 grau mais, já são 4. Então eles estão dizendo assim, o Al Gore está dizendo que são 6 graus, mas não é 1 grau só. Mas para ficar 1 grau só, nós temos que nos unir e reduzir a emissão de gases em 70%. 70%. Ou seja, tanto o Al Gore como o IPC concordam em uma coisa, eles dizem assim, a saída para o nosso mundo está na união. Nós precisamos nos unir. Eles estão vendo que tem catástrofes prestes a acontecer. Esse camarada se chama Fritjof Capra. Quem é o Fritjof Capra? Ele é um cientista, filósofo, professor universitário na Europa, e ele estuda as implicações filosóficas da ciência moderna. E ele escreveu um livro que se chama Ponto de Mutação. O que é isso? O Fritjof Capra, como cientista e filósofo, ele começou a estudar o mundo e a história do mundo e as catástrofes. E ele está vendo que tem uma catástrofe para acontecer nesse mundo. Vai acontecer uma catástrofe mundial tremenda, como nunca houve. Ele diz, ele não é cristão e ele não crê em Deus, ele é ateu. Fritjof Capra é ateu. E ele diz assim, estudando a história do planeta Terra e do universo, eu vejo que tem em certos momentos da história do mundo catástrofes que acontecem. E essas catástrofes provocam mutações grandes, são pontos de mutação. E eu estou vendo agora, pelo que eu analiso do mundo inteiro e do que acontece agora, os fatos dos tempos atuais, que nós estamos chegando a um novo ponto de mutação. Ele só dá um nome diferente para uma coisa que Jesus chamou a volta de Jesus. Será que a resolução para todos os problemas da humanidade está, vamos nos unir para diminuir a emissão de gases? É isso? Ou a solução é o Senhor Deus intervindo nessa terra e mudando tudo? Será que esse ponto de mutação é uma catástrofe que está acontecendo? Nós precisamos nos unir para isso? Olha o que diz o Fritjof Capra. Ele fala assim, essa destruição do planeta é só o retrato da autodestruição social diária. Isso aí que está acontecendo no planeta é um retrato do que está acontecendo no mundo hoje. O homem está se destruindo. As guerras, a corrupção, a pedofilia mostram isso, ele fala. Olha essa frase do livro dele. As 2 últimas décadas do nosso século vêm registrando um estado de profunda crise mundial. É uma crise de dimensões intelectuais, morais e espirituais. Uma crise de escala e preeminência sem precedência na história da humanidade. Olha o que ele diz. Uma crise sem precedência. Pela primeira vez, temos que nos defrontar com a real ameaça de extinção da raça humana e de toda a vida do planeta. Fritjof Capra não é crente, é ateu, mas ele está chegando a essa conclusão. E ele fala isso no seu livro Ponto de Mutação. Qual é a saída para o Fritjof Capra? Qual é a saída para o Al Gore? Qual é? União. Qual é a saída para os cientistas do IPC? Qual é a saída para o Fritjof Capra? União. A mesma coisa. A saída é a união. É isso que ele propõe no livro dele, que se chama Ponto de Mutação. Esse é o Alan Weisman. Sabe o que o Alan Weisman diz? Veja só que coisa interessante. Você está para ver agora uns dados fantásticos. Porque todos eles dizem que nós temos que diminuir a emissão de gases. Não é verdade? E que nós temos que nos unir para isso, para diminuir. E o IPC diz que nós temos que diminuir em 70% a emissão de gases. Nós vamos conseguir nascendo cada vez mais gente no mundo.
Você sabe quantas pessoas nascem no mundo por segundo? 4. Sabe quantas morrem? 2. Por segundo são 2 pessoas a mais no mundo, o que dá por dia 200 mil habitantes no mundo a mais, por dia, já descontando quem morre. 200 mil habitantes por dia, uma cidade inteira nascendo a cada dia no mundo, e o povo precisando comprar, precisando trabalhar, e precisando trabalhar tem que ter empresa para produzir mais, para soltar mais gás tóxico, para andar mais de carro, e tem que vender mais carro, e tem que fazer mais roupa, e tem que comprar mais roupa e mais sapato. Mas nós temos que diminuir em 70% a emissão de gases. O Alan Weisman escreveu um livro que se chama O Mundo Sem Nós. O mundo sem nós, sem a nossa presença. E ele diz assim: o que aconteceria se de repente no mundo a raça, o ser humano, deixasse de existir, sumisse de uma hora para outra? O que aconteceria para voltar aos patamares de quando o mundo foi criado? O gás carbônico, o chumbo que foi colocado, o plástico que foi jogado fora. Quanto tempo levaria? Sem contar que a população está aumentando. Só levando em conta que o ser humano sumiu da face da terra. Quanto tempo a natureza levaria para se recuperar disso? E ele diz no livro dele que levaria 35 mil anos para remover o chumbo que as chaminés depositaram no nosso solo. Ele diz que levaria 100 mil anos para o gás carbônico voltar aos níveis da criação. Ele não diz da criação porque ele não acredita em Deus. Ele também é ateu, mas através do ateísmo dele ele está pregando o quanto Deus é verdadeiro na sua palavra. Ele diz que levaria centenas de milhares de anos para os micróbios tornarem o plástico biodegradável. Centenas de milhares de anos. E ele diz que depois de 10,2 bilhões de anos, o bronze fundido das nossas esculturas ainda seria reconhecível. Você acha que nós podemos diminuir em 70% a emissão de gases e mudar o destino do nosso planeta? Nós podemos nos unir e salvar esse planeta? Como todos estão propondo? Nós precisamos sim fazer a nossa parte, precisamos sim reciclar o lixo, nós devemos fazer isso, é o nosso dever. Nós não somos conformistas, nós procuramos trabalhar para o bem-estar de todos nós, mas não existe saída para esse planeta, e eu vou mostrar para você por que não. Porque no ano 1 havia 250 milhões de habitantes, ano 1 da nossa era. Acontece que em 1776 chegou a 1 bilhão. Quanto tempo levou para chegar a 1 bilhão? De 250 milhões para 1 bilhão. Levou 1775 anos para chegar ao primeiro bilhão. Quanto tempo será que chegou para chegar a 2 bilhões agora? Na Segunda Guerra Mundial. 2 bilhões. E depois da Segunda Guerra Mundial, hoje 6,5 bilhões de habitantes, nascendo 200 mil pessoas por dia a mais no mundo, já descontando os que morrem. E até 2030, você sabe quantos serão? 2030, falta pouco tempo, não falta? Falta pouco tempo para 2030. 9 bilhões no mundo. 9 bilhões. E o mundo está dizendo: vamos nos unir e vamos salvar o planeta. Salve o planeta! Como vai salvar o planeta se em 2030, 2050, 30%, 40% da humanidade já não vai ter mais água potável, não vai ter mais água para beber, e a água já começa a custar mais caro do que a gasolina, mais caro do que o combustível, e cada vez se escasseia mais ainda. E eu quero dizer para você, o Senhor Jesus disse: dores de parto, se avolumando cada vez mais. E a gente diz: não, mas olha aqui, vamos olhar para a nossa vida, não está tão ruim assim. Não está tão ruim assim. Assim mesmo pensava o Chile agora há pouco, até que um terremoto desestabilizou o país com a economia mais estável do nosso continente. De repente, um evento na natureza desestabiliza tudo, e quem tem dinheiro não tem mais dinheiro. Esses dias eu conversava com um amigo meu que tem muito dinheiro, ele diz assim: pastor, até um tempo atrás os ricos tinham segurança porque eles colocavam seu dinheiro nos paraísos fiscais, lá na Suíça e tal. Hoje em dia não existe paraíso fiscal mais, todo mundo está sendo coordenado. No Brasil mesmo, o governo já está trabalhando para bater todas as informações
que você faz, cada gasto que você faz no cartão de débito, e daqui a pouco não vai ter mais dinheiro, todos nós vamos ser obrigados a comprar no cartão de débito, porque o governo vai ver quanto você gastou, e vai ver quanto você ganhou, e se você gastou mais do que ganhou, diz assim, cadê o imposto de renda que você não pagou disso aqui? Mas o problema não é só o imposto de renda, o problema é que nós estamos sendo rastreados. Nesse momento a Europa e os Estados Unidos estão começando a trocar informações. Agora, todos eles vão ter informações a respeito de conta bancária e de tudo a respeito dos cidadãos dos Estados Unidos e da Europa, e aquilo vai se alastrando pelo mundo. É isso que está acontecendo. A falta de privacidade, em qualquer canto do mundo você está sendo filmado, você está sendo seguido, é o tempo todo. Para onde caminha essa humanidade? Porém, de todos os sinais, o pior deles, na minha visão, na minha opinião, está em 2 Pedro, no capítulo 3, eu quero que você leia comigo. Verso 1 em diante diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, nas duas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Eu estou escrevendo para vocês reavivarem na cabeça de vocês o que foi escrito antes pelos santos profetas. Foi escrito aonde? Aonde foi escrito? Na Bíblia. Pedro diz, eu estou escrevendo para recordar na cabeça de vocês o que diz a Bíblia, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Agora, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. E o que eles dizem? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Espera aí, esse povo que diz assim, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esses são os incrédulos que dizem isso? São? Ou é gente que ouve da criação desde pequenininho e diz, desde que eu era pequeno eu ouço falar da volta de Jesus, cadê Jesus que vai voltar? Jesus não vai voltar agora coisa nenhuma. Está falando de gente que lê a Bíblia, está falando de gente que se diz crente, que se diz católico, está falando de gente que se diz cristão, gente que fala em nome de Jesus, que enche e lota os bancos das igrejas, e está dizendo que nos últimos dias, o retrato desse povo, que somos nós, que estamos aqui, o retrato nosso seria o seguinte, gente fazendo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, vivendo segundo as suas próprias paixões, e vivendo uma vida que diz que Jesus não vai voltar agora. Nesse mundo, de cada 100 pessoas, uma só vai ler a Bíblia, 99 estão lendo a sua vida e a minha. E o mundo não está gostando da Bíblia que está lendo. Porque quando eu vivo longe de Deus, os meus prazeres, o que eu quero, quando eu faço e eu sou o que eu sou, porque eu sou, quando eu não tenho tempo para Deus, eu estou dizendo, meu Senhor tarde virá, Ele não vem logo, Ele não vem logo. Enquanto isso, eu vejo também um grupinho pequenininho de gente, pequenininho, um remanescente, assim como só Noé e a sua família entraram na arca e o mundo inteiro se perdeu, assim como tinha mais animal vendo o Senhor Jesus nascer do que gente, eu vejo um pinguinho de gente buscando a Deus com mais intensidade, lutando, acordando nas madrugadas, deixando Deus acordar de madrugada, aprendendo como se ora, como busca a Deus, tentando armazenar o azeite do Espírito Santo em dobro. E eu vejo esse grande grupo olhando para esses e dizendo assim, fanático, exagerado, olha só, imagina, esse negócio de Espírito Santo nem existe, Espírito Santo não é Deus coisa nenhuma. E eu vou dizer para você,
Para você o Espírito Santo não é Deus, porque Ele nunca tomou conta da sua vida, porque você não deixou que Ele tomasse. Se para você o Espírito Santo não é Deus, é porque Ele não é o seu Deus mesmo. Ele não é. Porque o Espírito Santo, Ele é vivo, Ele age em mim, através de mim para as pessoas. É isso que Ele quer fazer, através de cada um de nós. E o Senhor Deus está nos chamando para deixarmos o orgulho, para deixar de estufar o peito e dizer: eu tenho a verdade, eu tenho o Espírito Santo, e para começarmos a orar, interceder uns pelos outros. Ele está nos chamando para nos humilharmos como Jesus se humilhou. Ele está nos chamando para viver uma vida sem criticar o nosso próximo, e sem exigir, sim, desejar que o meu amigo, melhor amigo, que o meu parente se salve, mas não obrigá-lo a enfiar a goela abaixo para ele de uma vez por todas, assim, a Jesus. Cada um tem o seu tempo, e se Jesus está na minha vida através do Espírito, Ele me faz ter uma vida onde eu vou ser um melhor cristão, onde eu vou ser o melhor cidadão desse mundo e desse país, onde eu vou ser um marido melhor, mais amoroso, mais dedicado a uma esposa, mais sincera, leal e mais atenciosa. É assim que o Espírito de Deus age. Contudo, através da sua palavra, o Senhor Jesus hoje olha para você e para mim e diz: filho, acorda, acorda, porque eu estou chamando a minha igreja invisível de todos os lados. Os meus sinceros e fiéis, que ao ouvirem a minha palavra, têm o seu coração batendo mais forte, desencostam do banco e olham, enquanto tem um monte de gente desinteressada, um monte de gente que não quer saber da minha palavra, morrendo de sono espiritual. Filho, é a você que eu estou chamando. A pregação não é para todos, é só para você que ouve a voz do Espírito chamando e convidando você. Enquanto a música toca, o Espírito de Deus toca o seu coração. E se tiver alguém do seu lado, lutando, não consegue, ajuda e vem. Eu posso ouvir, é o poder dos ventos, é o Rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor. E ao Jesus chama, vamos para o lar. É o seu momento de aceitar o chamado do Senhor Jesus. Mas tem que sair daí. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos. Onde estão os filhinhos dele? E ao Jesus chama, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória.
E ao Jesus chama, Ele continua chamando você. Vamos para o lar. Você vai ficar aí sentado ainda? Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. É você quem disse: Jesus vai vencer aí. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos. E ao Jesus chama, nós vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, e ao Jesus chama. Está faltando você ainda. E Ele está chamando. E ao Jesus chama, meu Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. É a última vez. E ao Jesus chama, esse é o último chamado. E ao Jesus chama, e ao Jesus chama, vamos para o lar, vamos juntos para o lar. Senhor Deus, essa é a nossa esperança, Senhor. A esperança na promessa daquele que promete e cumpre, porque a parte mais difícil da promessa o Senhor fez, que foi mandar o seu Filho aqui para morrer por nós. Ó Senhor, sabemos que ainda falta o Senhor ajuntar os seus últimos filhinhos que estão por aí espalhados, da sua igreja invisível, os fiéis de coração quebrantado, que desejam buscar o Senhor e ter o coração transformado, custe o que custar. Ó Deus, toma-os nas suas mãos, Senhor. Recebe esses que aceitaram o seu convite e que tiveram a coragem de chegar até aqui à frente, Senhor. Toma-os nas tuas mãos. Ó Senhor, toma-me nas tuas mãos. Tira de todos nós orgulho, presunção, preconceito religioso e traz-nos para a tua verdade e aceita-nos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.